Che Guevara. Comprar um broche ou usar uma camiseta com o rosto dele provoca sentimentos distintos em cada pessoa. Para alguns, é só uma marca famosa, pois não conhecem essa pessoa. Para eles, basta meia dúzia de citações dele, que fazem os fãs da marca Che sentirem admiração e entusiasmo. Por exemplo, sejam realistas, exijam o impossível. Ou, se você começa a tremer de indignação diante de qualquer injustiça, então você é meu camarada. Ou, para conquistar muito você deve perder tudo. Para alguns, isso é um símbolo da luta eterna pela justiça social. Para outros, esse rosto é simplesmente um símbolo da esperança indestrutível de vencer aquilo que é mais forte do que você. Seja, por exemplo, restrições sociais opressivas. Construtoras arrogantes erguem blocos de concreto onde havia um parque. E funcionários públicos compram imóveis milionários com salários modestos. Nos países da OTAN, por assim dizer, atrás das linhas inimigas. A história da própria foto é a seguinte. Um dia, no funeral das vítimas do imperialismo americano, essa foto foi tirada pelo fotógrafo boêmio cubano Korda, que na verdade gostava mais de fotografar recifes de coral e mulheres nuas. Che estava lá, aliás, ao lado de Simone de Beauvoir e do filósofo Sartre, que dizia que Ernesto Guevara não era apenas um intelectual, mas também o homem mais completo da nossa época. A foto só ganhou o mundo 10 anos depois, quando Che já havia morrido. Os parentes de Korda e as autoridades cubanas ainda travam disputas complicadas sobre os direitos autorais do ícone do protesto. A civilização científico-ateísta, defendida por Che, não se realizou, e depois da morte, ele lentamente se transformou em um salvador místico e mártir na consciência de milhões. São Ernesto ficava pendurado nas cabanas dos camponeses, nos locais mais visíveis. Na Bolívia, índios vendiam mechas falsas de seus cabelos. Sósias dele tiram fotos com turistas nas ruas. Na Argentina, seu retrato tatuado no bíceps de Maradona virou símbolo da subcultura de torcedores e em Cuba está nas notas de dinheiro. Todo culto é sempre um negócio, mas nenhum culto se resume apenas ao lucro. Vamos analisar, sem acusações ou clichês, quem está por trás dessa marca mundialmente famosa. Para evitar tendenciosidade, vamos analisar alguns escritos do próprio Ernesto Che Guevara. Nas obras Episódios da Guerra Revolucionária, em Cuba, Diário da Bolívia, Guerra de Guerrilha ou Experiência da Luta Revolucionária, vemos como Che se tornou um verdadeiro guerrilheiro, um partigiano em russo. Hoje, dependendo do caso, ele seria chamado de mercenário, militante ou representante de organização terrorista proibida. Quando ele, como médico de campo, teve que escolher entre tirar remédios ou munição debaixo de fogo, ele escolheu a segunda opção. O amor por armas é um tema recorrente em seus diários. Che detalha o número e os modelos de rifles, metralhadoras, granadas perdidas ou capturadas em cada batalha, e sempre menciona o calibre da bala quando se trata da morte de um amigo ou inimigo. Nos manguezais alagados ou nas montanhas, ele pensa em como extrair sal da água do mar para torná-la potável, como deixar trilhas falsas na selva para confundir o perseguidor. O que impede o recrutamento de novos soldados, e porque nem todos os camponeses acreditam no socialismo, com o sabor do açúcar de cana. Os textos de Che revelam uma mentalidade guerrilheira especial. Anos de guerra contra a ditadura transformam o povo, tornando-o incompreensível para vizinhos sem essa vivência. As condições finais para a vitória da revolução são criadas pelos próprios revolucionários. Nos cantos mais inacessíveis do país, eles criam os primeiros focos guerrilheiros. Entre eles, estabelece-se ligação e coordenação. Eles conquistam uma vitória moral e recebem o apoio do povo. Depois segue-se a tomada das principais cidades e a marcha para a capital. Ao chegar a Havana, Che aplicou essa tática ao mundo todo. Era uma receita especial do prato revolucionário. Se Marx via a Revolução Comunista como fruto do amadurecimento da sociedade e Lenin da classe revolucionária, Ernesto acreditava que não era preciso esperar. Ele tinha sua própria teoria do foco revolucionário, segundo a qual, para tomar o poder,
E iniciar as transformações comunistas, bastava ter um pequeno grupo armado de apoiadores da ideia. Com o tempo, o restante da população se juntaria. Essa teoria se baseava nas revoluções sul-americanas, onde 100 ou 50 pessoas desesperadas mudavam o curso da história dos países. Essa foi a experiência pessoal de Che Guevara. 80 atacando Cuba, 100 no Congo, 50 na Bolívia. Ao mesmo tempo, tais golpes realmente não eram algo extraordinário para a América do Sul, inclusive devido à tradição de chegada ao poder de várias juntas militares. Vamos cavar mais fundo. Outra fonte é sua viagem de moto pela América do Sul com um amigo, experiência que ajudou a formar Ernesto Guevara aos 24 anos. Ele se tornou Che um pouco mais tarde, daqui a pouco. Por enquanto, aqui está um trecho dos diários de motociclista dele, que dificilmente combina com a imagem de um nobre revolucionário. Uivando, vou ensopar minha arma em sangue e, tomado pela fúria, decapitar os derrotados. Sinto minhas narinas se dilatarem, saboreando o cheiro acre de pólvora e sangue da morte inimiga. Eu me preparo para o combate sagrado, saudando o proletariado triunfante com um uivo selvagem, e também ao discurso dele na tribuna da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em dezembro de 1964, no qual Che Guevara admitiu que, naturalmente, nós fuzilamos e continuaremos fuzilando enquanto for necessário. Foi assim que ele se pronunciou sobre a repressão aos contra-revolucionários, tema debatido mundialmente após Fidel Castro assumir o poder em Cuba. Família e amigos ficaram chocados ao saber que ele assinava sentenças de fuzilamento para oficiais presos ao liderar o tribunal em La Cabaña. 2 anos depois, na primavera de 1966, aconteceu em Havana uma conferência na qual foi fundada a Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina. Guevara enviou uma mensagem à conferência com o epígrafe: criar 2, 3, muitos Vietnãs. Esse é o nosso lema. Nela, ele revelou planos de provocar na Ásia, África e América Latina, com apoio de exércitos proletários internacionais, vários conflitos longos, como a Guerra do Vietnã. Guevara não se preocupava com possíveis vítimas, como o futuro seria melhor se 2 ou 3 Vietnãs surgissem no mundo, mesmo com suas inevitáveis mortes e tragédias. Talvez valha a pena aprofundar mais, analisando não só o que esse homem símbolo da Revolução escreveu, mas também sua infância, juventude e relação com os pais. O que o tornou assim? Como aconteceu que um garoto de uma família aristocrática rica terminou sua vida na selva, sendo fuzilado de uma forma nada romântica. E aqui nos aguardam muitas surpresas que, à primeira vista, parecem casuais e insignificantes, mas de uma forma surpreendente, cada pequeno detalhe revela no pequeno Ernesto o futuro Che. E, em primeiro lugar, é preciso falar sobre os pais. É difícil exagerar o papel que sua mãe teve na vida de Che Guevara. A família de Celia de la Serna Lalius pertencia a uma linhagem aristocrática argentina. Entre os ancestrais de sua mãe, Elmira de Lalius, estava o último vice-rei espanhol do Peru, José de la Serna Hinojos, avô de Che. O pai de Célia, Juan Martín de la Serna, era famoso como fundador da cidade de Avellaneda, que fica próxima a Buenos Aires. Em 1927, Célia de la Serna concluiu o ginásio feminino católico em Buenos Aires. Por seu rico dote em Buenos Aires, ela era vista como uma das noivas mais cobiçadas. A jovem aristocrata falava fluentemente 3 idiomas, era apaixonada por literatura e filosofia. Ainda na juventude, ao estudar a história de sua família, a futura mãe de Che Guevara conheceu as obras de Karl Marx, que mencionava o nome de seu lendário antepassado, o mesmo vice-rei do Peru, e se interessou pelas ideias do socialismo. Essas ideias influenciaram profundamente sua visão de mundo. Célia entrou na luta pela concessão do direito de voto às mulheres e se tornou uma das fundadoras do movimento feminista em Buenos Aires, dando exemplo a outras damas argentinas. A mãe de Che Guevara foi uma das primeiras mulheres na América Latina a dirigir um automóvel e a assinar cheques com seu próprio nome. O pai de Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, era de uma antiga família aristocrática, empobrecida e sem influência.
Por isso, seu único desejo ardente era enriquecer de qualquer maneira. Ernesto Lynch era um homem alto, bonito e jovem. Quando conheceu Elia, ele estudava na universidade, cursando arquitetura e construção civil. No dia 10 de novembro de 1927, aconteceu o casamento de Elia de la Serna e Ernesto Guevara Lynch. Como dote, a noiva trouxe uma grande fazenda com terras aráveis, gado e títulos valiosos na província central de Córdoba. Com o dinheiro da venda dos títulos, Ernesto Lynch comprou 200 hectares de selva, sonhando em limpar a terra para uma plantação de chá mate. No entanto, a carreira de latifundiário de Guevara Lynch não deu certo. Desmatar a selva e preparar a terra arável revelou-se uma tarefa muito difícil. Logo, a família deixou sua propriedade, pois a senhora de La Serna ficou grávida e precisava de acompanhamento médico. O casal mudou-se para a cidade portuária de Rosário. Aqui, no dia 14 de junho de 1928, um mês antes do previsto, Célia deu à luz seu primogênito, que foi chamado em homenagem ao pai de Ernesto Rafael Guevara Lynch, de La Serna. O bebê era minúsculo e muito fraco. Antes que Ernesto pudesse se fortalecer, adoeceu de pneumonia brônquica e quase morreu. Graças aos cuidados da mãe e à boa assistência, a criança sobreviveu. Até os 2 anos, Ernesto se desenvolveu como uma criança normal. Célia era uma nadadora entusiasta e queria fortalecer e ensinar o filho a nadar o mais cedo possível. Um dia, eles foram ao rio. O tempo estava nublado, a água fria e ventava forte. Mas a mãe, mesmo assim, fez Ernestina nadar, realizando suas ambições em relação à criança. À noite, a criança teve uma forte crise de tosse sufocante. O médico diagnosticou bronquite asmática. O tratamento não trazia nenhum resultado. As crises de tosse não paravam. Logo ficou evidente que o menino havia desenvolvido asma crônica. Célia de La Serna também sofria de asma, mas a doença dela não era tão grave quanto a do filho, em 1930. Seguindo orientação médica para melhorar a saúde do filho, o pai levou a família para Altagracia, pequena cidade turística na província de Córdoba, a 2.000 metros de altitude. Para ajudar a jovem família e cuidar das crianças, vieram a mãe do chefe Guevara Lynch, sua irmã solteira e depois 2 tias esposas. Em 1932, nasceu o 3º filho da família Guevara Lynch, Roberto. Mesmo assim, toda a família ainda focava em Tete, como tia Beatriz chamava Ernestino. Parentes lembram que as crises ocorriam toda a noite, com a mãe e tias sempre ajudando Tete. Geralmente, não eram graves. No jantar, Teto surgia bem penteado e era cumprimentado como um herói após outra façanha. Com as mulheres agitadas e as crianças pequenas, o chefe da família começou a se sentir desconfortável. Seus negócios sempre davam prejuízo e fracassavam. A empresa de construção de iates pegou fogo completamente, literalmente, e como não estava segurada, ele perdeu todo o seu dinheiro. O pai passou a ter depressão frequente e evitava ficar em casa. As propriedades de Elia eram a única renda estável, enquanto Guevara Lynch buscava alegria fora de casa. A esposa lutava contra a doença do filho e cuidava da educação das crianças. Ela queria vencer a doença de Ernesto e torná-lo um grande homem, um herói. Sentado no colo da mãe, Teta aprendeu a ler e escrever. Aos 4 anos, ele já lia sozinho. Célia não queria que o filho crescesse protegido. Sabia que Ernestino temia água e queria que ele superasse isso. A mãe passou a agir de forma selvagem diante da criança. De acordo com as lembranças dos amigos da família Guevara, uma vez estávamos no Rio Paraná e Célia decidiu, contra o bom senso, nadar onde a correnteza era mais forte. Ela pulou na água e quase foi uma tragédia. Ernesto gritava enquanto seu pai, Guevara Lynch, lançava uma boia salva-vidas. Num instante, o olhar assustado e lacrimejante de Ernesto encontrou o de Célia. Finalmente, Célia agarrou a ponta da corda e foi puxada de volta ao barco, rapidamente envolta em toalhas. Antes de sentar, aproximou-se e abraçou o trêmulo Ernestino. Viu, não aconteceu nada. Um caso parecido
Aconteceu no verão de 1933. A família Guevara foi ao Paraná, mas naquele dia estava proibido nadar no rio devido à tempestade. Um dos amigos de Lynch, um atleta campeão de natação, apesar da proibição, decidiu nadar mesmo assim. Célia, sem hesitar, colocou a touca de borracha e também pulou na água. Ondas gigantes se erguiam, uma multidão se reuniu, indignada com o casal maluco. Esse horror durou 20 minutos. Antes de cair de exaustão, Célia abraçou Ernesto com força. Assim, a mãe mostrava ao filho exemplos de coragem e o ajudava a vencer o medo da água. Todos os dias, eles passaram a ir ao rio, onde Célia ensinava Tete a nadar. E então, já aos 5 anos, segundo a opinião unânime de parentes e conhecidos, Ernestino já apresentava traços que o faziam lembrar muito sua mãe. Essas características fizeram Fidel Castro dizer sobre Che: ele se destacava por uma coragem impressionante, nunca teve medo de nada. Amigos da família Guevara destacavam nas memórias o carinho especial da mãe pelo filho mais velho e o vínculo entre eles. Alguns acreditavam que a relação entre mãe e filho era tão forte que excluía os outros filhos. Ernesto, por causa das crises de asma, muitas vezes não podia brincar e precisava ficar dias na cama. Até tarde, Célia lia para o filho livros de aventura de Júlio Verne, Mark Twain e Jack London. Graças à minha mãe, também me apaixonei pela leitura, lembrava Che Guevara. Em 1934, Célia de Lacerna deu à luz ao quarto filho, a filha Ana Maria. Nos primeiros 2 anos, Ernesto não frequentou a escola e estudou em casa sob a orientação de Célia. A mãe temia que o filho não recebesse ajuda rápida durante uma crise, já que além do inalador, em casos graves, ele precisava de injeção intravenosa de adrenalina. Mais tarde, Ernesto contou à sua primeira esposa que aprendeu a se aplicar injeções quando ainda não tinha 10 anos. Célia de Lacerna só mandou o filho para a escola após ensiná-lo a se socorrerem. Ela foi minha primeira professora porque, devido à doença, estudei em casa por 2 anos e só fui à escola na 4ª série. Para incentivar a liderança em Tete, Dona Célia passou a receber em casa crianças pobres da vizinhança, mesmo abrindo mão da ordem e limpeza. A mãe obrigava a Ernestina a brincar com os meninos em jogos ativos, inclusive pega-pega e esconde-esconde. Célia de Lacerna não só organizava brincadeiras e entretenimento para as crianças, mas também lhes fornecia 2 refeições por dia, almoço e jantar. A casa dos Guevara tornou-se uma espécie de centro de lazer infantil. Um amigo do irmão de Ernesto lembrava que sempre havia muitas crianças na casa, todas alimentadas. Ninguém se preocupava em comer um pouco menos, porque uma das crianças trazia amigos para casa. Cada um trazia quem queria, sem controle. Dos 10 aos 13 anos, Ernesto frequentou a escola pública, a mesma onde iam seus amigos das brincadeiras no pátio. Diariamente, Célia levava no seu enorme conversível, com tieta, vários garotos da vizinhança. Ela dirigia tão ousada que quem cruzava seu caminho ficava paralisado de medo. Mas as crianças ficavam encantadas. Segundo o diretor, ela era a principal pensadora livre da família. Além de dirigir imprudentemente, Célia se vestia de forma ousada, como na Broadway. Usava jaquetas de jockey, calças, cabelo curto, fumava e cruzava as pernas em público, o que era inaceitável, tanto para uma mãe argentina quanto para a rígida sociedade católica de uma pequena cidade. Tudo era perdoado para Célia, não só por pertencer à alta sociedade, mas também pelo cuidado com as crianças. Com o dinheiro de Célia, na escola, todos os alunos recebiam diariamente uma caneca de leite, tradição mantida por muitos anos. Tete, imitando a mãe, gostava de se exibir e se gabar diante dos colegas, sempre fazendo algo para chamar a atenção. Os colegas achavam que ele era exibido e travesso diante dos professores. Na parede, Ernesto pendurou um mapa com as frentes da Segunda Guerra Mundial. Apesar de aristocrata, era amigo das crianças indígenas e ensinava colegas de 8 anos a cavar trincheiras e fazer esconderijos. Madres, ele ia conseguir o que queria. Na adolescência,
Ernesto sentiu a necessidade de liderança, de atenção geral e de fama, mesmo que por enquanto fosse uma má fama. Seus ataques de asma, inaladores e seringas para injeções deixaram de ser um sinal de fraqueza e passaram a lhe dar um ar de mistério, criando a imagem de um jovem machão. Em 1941, Ernesto, com 13 anos, e sua irmã ingressaram em um colégio estadual que ficava a 35 quilômetros de casa. Para que o filho não viajasse em um ônibus abafado, ele levava as crianças para a escola todas as manhãs e depois as buscava de volta. Felizmente, naquele ano, o pai teve sorte e conseguiu um emprego bem pago em uma construtora. A família Guevarov comprou uma casa e um clube de tênis no novo local. Com Elia, Guevara Lynch tentou começar tudo do zero, reatar o relacionamento conjugal. Naquele período, nasceu o quinto filho, Juan Martín. Na verdade, o nascimento do bebê afastou ainda mais o casal, em vez de fortalecer a família. Como o divórcio era proibido na Argentina, Ile de Lasser e Dom Ernesto Guevara Lynch tiveram que manter a família pelo bem-estar das crianças. Ao entrar na faculdade, Tete já lia filósofos franceses no original, se interessava por poesia e escrevia seus próprios poemas. Segundo as memórias de Che Guevara, havia uma grande biblioteca em sua casa, com vários milhares de volumes, literatura artística, incluindo livros de clássicos russos, obras de história, filosofia e psicologia. Havia obras de Karl Marx, Kropotkin e Lenin. Os livros dos renomados poetas Baudelaire, Garcia Lorca e Pablo Neruda ocupavam um lugar especial. Após a morte de Che, em sua mochila, junto com o famoso diário, foi encontrado um caderno com os poemas favoritos do comandante. A mãe de Che Guevara cultivava poesia, música e ideias humanistas na família. Ela adorava a França, sua cultura e a história. Também era fã da Revolução Francesa, da literatura e gostava dos impressionistas. Assim como a mãe, entre os 13 e 15 anos, Ernestino se interessou pela Revolução Francesa e valorizava a obra dos impressionistas. Ele mesmo também pintava bem com aquarela e se dedicava seriamente ao xadrez. No colégio, Ernesto se chamava de Fuser, que significa furioso em inglês. Ele aprendia rapidamente, especialmente nas ciências exatas. Como na escola, ele mantinha a imagem de machão e gostava de chocar professores e colegas com atitudes e aparência. Célia seguia desenvolvendo o filho intelectual, espiritual e fisicamente. Ernesto dedicava-se ao esporte, praticando natação, tênis, equitação e ciclismo. Apesar da asma, ele foi aceito no time de rugby. Depois conseguiu entrar para o time juvenil de futebol de Córdoba, da mesma cidade argentina onde vivia a família Che. Devido às crises, ele às vezes deixava o campo para usar o inalador. Por isso, Ernesto jogava no time reserva. O pai era totalmente contra as atividades esportivas de Tete, mas a mãe sempre apoiava o interesse do filho pelo esporte. Na casa dos Guevara, a política sempre teve destaque. A queda da República Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e o golpe militar na Argentina preocupavam profundamente a mãe. Diferente do pai, a mãe gostava de política, amava livros e depois escreveria Ernesto Che Guevara. Ela criou em casa um salão literário, onde, além de poesia e literatura, discutiam-se também os acontecimentos políticos do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, os Guevara celebravam com entusiasmo as vitórias do Exército Vermelho. A Batalha de Stalingrado causou uma enorme impressão em Célia e seus amigos. Sobre todas as questões relacionadas à política, a mãe de Che Guevara tinha sua própria opinião. Um dos amigos de Che, da faculdade, lembrava como ficou impressionado com o ambiente informal na casa da família Guevara e, especialmente, com a mãe de Che. Segundo ele, havia um espírito de criatividade na casa, onde o mundo era descoberto pela entrada de serviço. Célia reunia em seu salão pessoas diversas e extraordinárias, sem considerar status, artistas, poetas, professores universitários. Na casa de Célia, migrantes e refugiados do Velho Mundo encontravam abrigo. Se alguém precisava de proteção, comida e abrigo, podia ficar lá por uma semana ou até por um mês. Célia de La Serna era a estrela mais brilhante do seu salão, de Córdoba,
de toda a Argentina e talvez da América Latina. Célia entrou para o Comitê de Apoio a De Gaulle na seção internacional, que ajudava a resistência na França ocupada pelos nazistas. Sempre fomos partidários, dizia Che sobre a mãe. Nossa casa era aberta a todas as influências da oposição. O general Jurado era um convidado frequente e eu escutava atento suas histórias da Guerra Civil quando criança. S. Ilho foi preso diversas vezes nas manifestações anti-Perón em Córdoba. O então presidente da Argentina, Juan Perón, mantinha relações diplomáticas com os países da coalizão nazista e os pais de Che estavam entre os opositores mais ativos do seu regime. Os altos gastos com recepções, manutenção de refugiados políticos e novos medicamentos para Ernesto causaram grandes problemas financeiros. Sim, o pai ajudou muito na ruína da família com suas aventuras amorosas. Até certo momento, Célia de Lacerna vivia sem saber da real situação e tinha certeza de que era muito rica. Ela mantinha uma equipe de empregados na Casa do Povo, nome dado a Dom Guevarov. Todo verão, Célia e Lynch levavam as crianças a um dos resorts mais luxuosos da costa atlântica. Célia não abriu mão de seus hábitos aristocráticos até o dia em que descobriu que a família não tinha mais dinheiro. Por isso, as brigas de família aumentaram em casa. Chegava ao ponto de, durante uma briga, Célia sacar o revólver que sempre carregava consigo e apontá-lo para o infeliz marido. Curiosamente, assim como o protagonista anterior, a mãe de Fidel Castro também nunca largava sua arma. Se os filhos não voltassem para casa na hora certa, ela saía para o quintal e atirava para o alto com a espingarda. Em 1945, Ernesto se formou com louvor e conseguiu emprego em uma construtora nos arredores de Córdoba durante o verão. O pai levou a família para Buenos Aires, onde, por falta de dinheiro, tiveram que ficar um tempo morando com parentes. Em 1946, a mãe de Ernesto foi diagnosticada com um tumor, mas a cirurgia foi um sucesso e ela viveu mais 19 anos. Apesar da falência do marido e da doença mortal, Célia de Lacerna manteve dignidade, força de espírito e fidelidade ao sonho que muitos julgariam obsessivo: dar ao mundo um grande homem. O pai vendeu a plantação e, com o dinheiro, a família comprou o segundo andar de uma casa em bairro nobre de Buenos Aires. Os pais de Che Guevara chegaram a um acordo e ficaram meio separados. Lynch deveria morar separado, mas continuar cuidando e passando tempo com as crianças. No outono, Ernesto foi visitar os pais em Buenos Aires. Aos 17 anos, ele havia se tornado um jovem bonito, de ombros largos, esguio e confiante. O jovem Ernesto queria ajudar sua mãe, sonhava enriquecer e achar a cura do câncer. Junto com um amigo, Che Guevara inventava várias maneiras de ganhar dinheiro fácil. No começo, com base em um produto para combater pragas de jardim, eles criaram um remédio contra baratas. Aliás, a fábrica onde produziam o pó ficava dentro de casa. O cheiro era terrível, mas ninguém ousava reclamar, pois Célia incentivava qualquer iniciativa. Ernesto Che queria registrar seu pó com a marca Al Capone, mas disseram a ele que para isso era necessário o consentimento do próprio Al Capone. Esse caso mostra claramente a natureza aventureira do lendário comandante. O próprio Che Guevara, no futuro, costumava se chamar de aventureiro profissional. Felizmente, para a família de Ernesto, a fábrica de produtos contra baratas foi rapidamente fechada. No começo, ao empacotar o pó, o amigo de Che Guevara desmaiou e depois Che também passou mal. Mas o desejo dos amigos de enriquecer rápido persistia. Eles compraram um lote de sapatos a preço de atacado, na esperança de vendê-los no varejo por um preço mais alto. Che admitiu, futuramente, que como empresário não herdou nada do pai. Enquanto buscava enriquecer rapidamente, Ernesto também procurava uma vacina para a doença da mãe. Na varanda, ele criava ratos e porquinhos da Índia de laboratório, testando neles medicamentos que causavam câncer. Em 1947, Ernesto entrou na faculdade de medicina. Quando a saúde da mãe deixou de preocupar, ele perdeu o interesse pela medicina e passou a ter como principal objetivo a revolução.
Em 1950, Ernesto fez sua primeira viagem pelas 12 províncias da Argentina em uma motoneta Micron. Viagem patrocinada pela empresa para fins publicitários. Em 1951, após o fim do semestre, Che partiu em uma viagem no petroleiro Ana para o Brasil. Na verdade, essa viagem Ernesto fez com a bênção da mãe para testar sua resistência física, e ele passou no teste com sucesso. Em 1952, Che Guevara, junto com seu amigo Alberto, fez uma nova viagem pela América Latina de motocicleta. Alberto Granado, de 19 anos, conheceu Ernesto Guevara, que na época tinha 13 anos, através de seu irmão, colega de classe de Ernesto no colégio. Ele passou a frequentar a casa dos pais de Che e aproveitava a rica biblioteca deles. O amor pela leitura e as discussões sobre livros os uniram. Granado e seus irmãos faziam longas caminhadas nas montanhas e construíam cabanas perto de Córdoba, com Ernesto frequentemente se juntando a eles. Os pais não se opunham, achavam que isso ajudaria na luta dele contra a asma. Desde 1945, Alberto já atuava no leprosário, a 180 quilômetros de Córdoba. A família Guevara morava em Buenos Aires, onde Ernesto estudava na Faculdade de Medicina. No Instituto de Estudos de Alergia, ele fez estágio sob a orientação do cientista argentino, Dr. Pisani. Naquela época, a família Guevara passava por dificuldades financeiras e Ernesto foi obrigado a trabalhar como bibliotecário para ajudar. Nas férias em Córdoba, ele visitava Granada no leprosário e o auxiliava em experimentos para novos tratamentos de Hanseníanos. Durante uma visita, Granada sugeriu que ele o acompanhasse em uma viagem pela América do Sul. O objetivo era visitar leprosários em vários países, entender seu funcionamento e talvez escrever um livro sobre o tema. Ernesto aceitou essa proposta com entusiasmo, pedindo apenas que esperassem até ele terminar os próximos exames, pois estava no último ano da Faculdade de Medicina. Em 29 de dezembro de 1951, com a velha motocicleta Granada carregada de itens úteis, barraca, cobertores, câmera e pistola, eles partiram, parando para dormir em florestas ou campos. Ganhavam dinheiro para comer com bicos, lavavam louça, tratavam camponeses, eram veterinários, consertavam rádios, trabalhavam como carregadores, ajudantes ou marinheiros. Trocavam experiências com colegas ao visitar leprosários e aproveitavam para descansar da viagem. Guevara e Granado não tinham medo de contágio e sentiam compaixão pelos leprosos, desejando dedicar suas vidas ao tratamento deles. Em 18 de fevereiro de 1952, eles chegaram à cidade chilena de Temuco. Um jornal local publicou um artigo intitulado "Dois especialistas argentinos em leprologia viajam pela América do Sul de motocicleta". Na verdade, só com muita boa vontade dá para chamar esse trajeto de viagem de motocicleta. A motocicleta Granada quebrou de vez perto de Santiago. Depois, seguiram a pé, de carona ou clandestinos, em barcos ou trens. No Peru, os viajantes conheceram a vida dos índios Quechua e Aymara, explorados pelos latifundiários e que aliviavam a fome com folhas de coca. Na cidade de Cusco, Ernesto passava horas lendo na biblioteca local livros sobre o Império Inca. Passaram alguns dias nas ruínas da antiga cidade inca de Machu Picchu, no Peru. Sentados no altar de sacrifícios de um antigo templo, começaram a tomar mate e a sonhar acordados. Granado lembrava de um diálogo com Ernesto. "Sabe, velho, vamos ficar aqui. Vou me casar com uma índia de uma nobre linhagem inca, me proclamar imperador e me tornar o governante do Peru. E vou te nomear primeiro-ministro. E juntos vamos fazer uma revolução social." Te respondeu: "Você é maluco, Alberto. Revolução sem tiros não existe." De Machu Picchu, fomos para a vila de Huambo. No caminho, visitamos o leprosário do médico comunista peruano Hugo Pesce, que nos recebeu calorosamente, apresentou seus métodos de tratamento da hanseníase e escreveu uma carta de recomendação para um grande leprosário perto de São Pablo, no Peru. De Pucallpa, no rio Ucayali, os viajantes embarcaram rumo ao porto de Iquitos, às margens do Amazonas. Em Iquitos, eles ficaram retidos devido à asma de Ernesto, que exigiu sua internação hospitalar por um tempo.
Ao chegarem ao leprosário em São Pablo, Granada e Guevara foram recebidos e convidados a ajudar no laboratório com os pacientes. Os pacientes, tentando agradecer aos viajantes pela amizade, construíram para eles uma jangada e a chamaram de Mambutango. Nessa jangada, Ernesto e Alberto planejavam chegar ao próximo ponto da rota, o porto colombiano de Letícia, no Amazonas. 21 de junho de 1952. Após colocarem as coisas na jangada, desceram o Amazonas rumo a Letícia, tiraram fotos e escreveram diários. Por descuido, eles passaram direto por Letícia, o que os obrigou a comprar um barco e voltar já do território brasileiro. Com aparência suspeita e cansada, os dois acabaram presos na Colômbia. O chefe de polícia, sendo torcedor de futebol e conhecendo os sucessos da Argentina nesse esporte, libertou os viajantes ao descobrir de onde eles eram, em troca da promessa de treinar o time local. O time venceu o campeonato distrital e os torcedores compraram passagens de avião para a capital, ricos. Na Colômbia, naquela época, uma guerra civil ocorreu devido à repressão violenta aos camponeses pelo presidente Laureano Gomes. Guevara e Granado foram presos de novo, mas libertados após prometerem sair da Colômbia imediatamente. Recebendo dinheiro para a viagem de alguns estudantes conhecidos, Ernesto e Alberto pegaram um ônibus até a cidade de Cúcuta, perto da Venezuela, e depois atravessaram a fronteira pela ponte internacional até a cidade de San Cristóbal, na Venezuela. No dia 14 de junho de 1952, os viajantes chegaram a Caracas. Granado ficou trabalhando na Venezuela, no leprosário de Caracas, onde lhe ofereceram um salário mensal de $800 americanos. Che já tinha que ir sozinho a Buenos Aires. Ao encontrar um parente distante, comerciante de cavalos, ele viajou no fim de julho para acompanhar um carregamento de cavalos de Caracas a Miami e retornaria em um voo vazio para Buenos Aires. Em Miami, Che ficou um mês morando quase sem dinheiro e passando a maior parte do tempo na biblioteca local. Em agosto de 1952, Che voltou a Buenos Aires e começou a se preparar para os exames e a tese sobre problemas de alergia. Ao voltar da viagem, Che Guevara escreveu em seu diário: "O homem que escreveu essas anotações morreu ao pisar novamente em solo argentino. Aquele que edita e aperfeiçoa essas anotações, esse eu, na verdade, não sou eu. Pelo menos não sou o mesmo de antes. Minhas andanças pela América me mudaram mais do que imaginava." Em 1953, Ernesto se formou em medicina e viajou novamente com um amigo. Che abraçou os amigos e disse: "Com vocês se despede um soldado da América." Eles não entenderam a frase. O trem em que Ernesto viajou seguia para a Bolívia, onde a revolução estava em pleno andamento. Ele não pôde participar dela. Ele visitou um local sagrado indígena no lago Titicaca, onde adoravam a suprema divindade Viracocha. Em 1954, Che Guevara foi a Guatemala, onde a revolução começava. Lá conheceu sua primeira esposa, a revolucionária Hilda Gádia Acosta Molado. Ernesto conquistou Hilda com seu conhecimento marxista e desejo de justiça. Hilda, militante experiente e ótima oradora, era do bureau do partido Aliança Popular Revolucionária Americana, mais velha que Ernesto e não considerada bonita. No entanto, surgiu uma forte atração entre os jovens, baseada na afinidade espiritual. Na Guatemala, Hilda apresentou Che Guevara aos cubanos, apoiadores de Fidel Castro. As mudanças revolucionárias na Guatemala geraram resistência de forças conservadoras internas e externas. Em junho, cidades guatemaltecas foram bombardeadas. De uma carta de Ernesto para Materi. Recentemente, em 15 de junho, um avião pirata vindo de Honduras tentou bombardear a capital. No dia seguinte, e nos dias seguintes, os mercenários tentaram bombardear bases militares e 2 dias atrás mataram um menino de 2 anos. Aqui está uma oportunidade de unir o povo e o exército. Pelo conteúdo das cartas entre ele e Che Guevara, fica claro que não se trata tanto de uma correspondência entre mãe e filho, mas sim de uma troca entre companheiros próximos em espírito. Ernesto precisava dos conselhos e apoio da mãe.
Ambos acreditavam sinceramente que toda a América Latina estava grávida de revolução. Na Guatemala, não houve união entre povo e exército. Ao contrário, instaurou-se uma ditadura. Che Guevara foi obrigado a ir para o México. Logo depois, Hilda Acosta se juntou a ele. Em 8 de agosto de 1954, eles se casaram. No México, em 1955, ocorreu o histórico encontro entre Ernesto e Fidel Castro. Ele tinha ideias revolucionárias mais maduras do que eu. Em termos ideológicos e teóricos, ele era mais desenvolvido. Comparado a mim, ele era mais revolucionário. Foi assim que Fidel falou sobre Che Guevara. Em uma carta para a mãe, Ernesto escreveu: "Como eu quero ir para Havana. Penso sempre nas paisagens cubanas e nos artigos de Lenin." Che Guevara assinava suas cartas como Stalin. Segundo as memórias de Alberto Grando, amigo de Che, a verdadeira conversão de Ernesto ao marxismo aconteceu quando ele descobriu Stalin, cuja figura realmente o fascinou. A coletânea de seus artigos sobre questões econômicas está repleta de citações das obras de Stalin dedicadas à construção do socialismo e à industrialização. Para Che, Stalin era exemplo de atuação teórica e prática. Essas relações de causa e efeito surgiram a partir da curiosidade da jovem aristocrata Célia de Lacerna, que, após ler um artigo de Marx sobre seu antepassado, passou a estudar outras obras dele. Apaixonada pelas ideias de uma sociedade sem classes, Célia passou a lutar pelos direitos eleitorais iguais para as mulheres. Ao ser mãe, ela transmitiu ideias socialistas ao filho e despertou seu desejo de ser herói. Quase toda a sua vida, a mãe moldou Ernesto Che Guevara de forma intencional. Ela lhe deu exemplos de sua própria coragem, desenvolveu seu intelecto, fortaleceu-o física e espiritualmente e o acostumou a ler obras filosóficas sérias. Célia de Lacerna pode ser vista como a principal causa da nova história de Cuba. A influência de Che Guevara fez Fidel Castro buscar cooperação com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas diante da hostilidade dos Estados Unidos da América. Em 1956, Che escreveu à mãe: "Antes eu era bom ou ruim, praticava medicina e, no tempo livre, estudava informalmente San Carlos, como chamava Karl Marx. Uma nova etapa da minha vida exige uma mudança na rotina, nas atividades. Agora, San Carlos é o mais importante para mim, o principal que levarei para sempre." Em 2 de janeiro de 1959, o grupo de rebeldes entrou em Havana. A revolução em Cuba venceu. Uma semana depois, um avião veio de Havana a Buenos Aires buscar os pais de Che Guevara, Dom Ernesto Guevara. Lynch ficou confuso ou talvez assustado, pois ainda havia tiroteios em Cuba e não viajou. Mas a mãe se preparou rápido e em 9 de janeiro já estava em Cuba. No aeródromo, algo inesperado aconteceu. Célia abraçou Ernesto e chorou pela primeira vez. Ao lado do filho bonito e confiante, Célia de Lacerna rejuvenesceu e voltou ao batom vermelho. É impossível até imaginar a felicidade que uma mãe sente ao reencontrar o filho herói. Esse foi o triunfo dela. Algum tempo depois, Célia voltou a Cuba, agora junto com o marido, a filha, o genro e o neto. Eles foram acomodados na suíte de luxo do Hotel Hilton, alguns andares abaixo dos quartos de Fidel Castro. Depois foram transferidos para o luxuoso hotel à beira-mar Comandoro, em Miramar. Ele chegava de helicóptero, pousava na praça do hotel, descia, escrevia ao pai de Che, falava com a mãe e partia. Ernesto tinha uma relação tensa com o pai. Ele não perdoou o pai pelo modo como tratou a mãe. Como Che dizia aos amigos, o pai gastou todo o dinheiro da mãe e depois a abandonou. Ao se separarem, pai e filho trocaram relógios calorosamente. Após a primeira visita à Ilha da Liberdade, Célia retornou a Cuba várias vezes para ver o filho. E depois do decreto presidencial que proclamou o comandante Che Guevara cubano de nascimento, Célia da Lacerna comunicou calmamente à família: "Ora, as pessoas vivem em 2 casas, eu vou viver em 2 países."
Ela era, como antigamente na juventude, extraordinariamente enérgica. Ela queria não apenas estar ao lado do filho, mas também ajudá-lo no trabalho. A mãe convenceu Ernesto a deixá-la fazer anotações e selecionar documentos em seu gabinete ministerial. Ela estava confiante como assistente de Che. Certa vez, Célia, indignada, comentou com Ernesto sobre a desorganização e lentidão dos funcionários. Che Guevara a interrompeu. "Calma, vovó. Você está começando a se meter onde não deve." Ela já havia deixado de viver sua própria vida há muito tempo. Sua vida, literalmente, pertencia ao filho, Ernesto Che Guevara. Em suas cartas, a mãe lhe dava conselhos úteis, apontava seus erros. Célia de la Serna queria muito conseguir um cargo oficial no Partido Comunista, mas não lhe deram. Talvez tenha sido um erro, pois ela poderia trazer muitos benefícios ao jovem governo de Cuba. Quando Ernesto, nas horas vagas, era estivador, mineiro, cortador de cana e supervisionava todos nas plantações, até funcionários do Banco Nacional. Salia escreveu: "Me parece uma completa loucura. Quando muitas pessoas em Cuba, que têm juízo, vão para o campo por um mês inteiro para colher cana-de-açúcar e não fazem mais nada além disso. Embora entre os cubanos haja muitos camponeses experientes e inteligentes." Em janeiro de 1963, após mais uma viagem a Cuba, ao retornar para Buenos Aires, Célia foi presa. Ela foi acusada de espionagem, de posse e distribuição de literatura de propaganda cubana. Essa acusação tinha certa verdade. Célia, como Che Guevara, sonhava com uma revolução na Argentina e em toda a América Latina. A mãe de Che Guevara ficou 3 meses presa. Naquele período, Ernesto, seu filho mais velho, vivia o auge da fama. Che Guevara virou embaixador extraordinário e ministro das Relações Exteriores de Cuba. Em nome da República, ele viajava estabelecendo relações econômicas e políticas com diversos países. Em 1964, a mãe de Che Guevara disse a um jornalista uruguaio que, desde criança, seu filho buscava provar que podia fazer o impossível, fortalecendo sua vontade de forma incrível. Sobre seus próprios méritos nessa formação de espírito, a mãe não comentou. Em 1964, na Assembleia da Organização das Nações Unidas, Che Guevara fez aquele famoso discurso que levou ao rompimento de suas relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e causou uma fissura em seu relacionamento com Fidel Castro. Além daquela frase sobre os fuzilamentos, ele também falou que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a China impunham aos países mais pobres condições de troca de mercadorias, semelhantes às que o imperialismo dita no mercado mundial, e também negam apoio militar incondicional. Inclusive, se recusam a lutar pela libertação nacional, em particular no Congo e no Vietnã. Os cubanos incentivavam ativamente revoluções nos países do terceiro mundo. Os camaradas soviéticos estavam prontos para prestar a ajuda necessária, mas queriam que os cubanos coordenassem com eles onde exatamente deveriam incentivar a revolução e onde não deveriam. Após algumas divergências com Moscou, Fidel acabou entendendo e aceitando essa abordagem. A principal missão dele tornou-se garantir a sobrevivência de Cuba como bastião socialista no hemisfério ocidental. Quanto a Che, ele decidiu se dedicar a incitar a revolução onde achasse mais apropriado. A última aparição de Che Guevara em público foi em 25 de fevereiro de 1965, durante a Segunda Conferência Econômica Afroasiática. Em 14 de março, Che retornou a Havana e, no dia seguinte, fez um relatório sobre sua viagem. Alguns dias depois, o comandante renunciou à cidadania cubana, a todos os altos cargos e ao nome de Che Guevara. A morte de Ernesto transformou a vida de Célia em um tormento. A doença que ela tentava esconder da família voltou. De tanta tristeza e doença, a mãe de Che Guevara definhava visivelmente. Só então filhos e amigos notaram seu estado grave e soaram o alarme. Ernesto soube da doença da mãe. Mas talvez a situação dele próprio fosse tão grave e ele estivesse tão abalado que simplesmente não queria preocupar a mãe. Ou talvez ele não compreendesse o quanto o estado dela era crítico dessa vez. Che não ligou de volta para a mãe. Ernesto Che Guevara desapareceu sem se despedir
nem da família, nem da mãe que estava morrendo. Em abril, com rumores sobre o desaparecimento do comandante, trouxeram à ilha uma carta do filho. Querida velhinha, para que não se preocupe, aviso que nos próximos dias partirei para cortar cana-de-açúcar e depois ficarei longe da capital. Vou dirigir uma empresa durante 5 anos. Envio uma foto dos seus netos. O menor é Ernesto, que você ainda não conhece. Nele, estou terminando a produção. Em 16 de abril, a pedido de Elia, amigos ligaram para Havana tentando localizar Ernesto. Conversaram com a esposa dele, Aleida. No dia 18 de abril, Aleida mesma ligou e falou com sua sogra, tentando acalmá-la. 20 de abril, devido aos rumores que se espalharam de que algo havia acontecido com Che, Fidel Castro anunciou oficialmente que o comandante estava bem e que ele estava onde era mais útil para a revolução. Em 10 de maio, amigos da Elia, com apoio de pessoas influentes, a internaram em uma clínica de elite. A mãe de Che Guevara tinha um quarto próprio, ótima janela, os melhores médicos e remédios, mas nada adiantou. Ela morria de angústia pela saudade do filho. Diariamente, Célia pedia a Deus por mais um dia de vida. Tudo o que ela precisava era ouvir a voz de Ernesto, ter certeza de que ele estava vivo. Diante do sofrimento de Célia, os amigos enviaram um telegrama para Ernesto no Ministério da Indústria de Cuba. Sua mãe está muito doente, quer ver você. Um abraço, Ricardo Rojo. Não houve resposta. No dia seguinte, a mãe de Che Guevara faleceu. Até o último suspiro, ela esperou pela ligação dele. Célia de Lacerna, Luiz faleceu em 19 de maio de 1965, aos 58 anos de idade. Todos os filhos de Célia tornaram-se pessoas bem-sucedidas. Todos receberam ensino superior. A filha mais velha, Célia, tornou-se arquiteta. Roberto, advogado. Ana Maria, arquiteta. Juan Martín, designer. O filho mais velho virou o herói da nossa edição especial. O interesse pela personalidade de Che Guevara sempre foi grande. Ele não diminui até hoje e, pelo contrário, está crescendo. Pesquisadores buscam entender as razões de sua coragem, carisma e romantismo revolucionário. O mistério, como vimos, está mais na biografia de sua mãe, Célia de Lacerna, do que na sua. Apesar da opinião comum, Che Guevara não foi apenas um revolucionário fervoroso, ele fez muito pela Cuba, e também como estadista. Afinal, ele foi ministro da Indústria de Cuba, presidente do Banco Nacional de Cuba e visitou dezenas de países em viagens oficiais. Ele era geralmente o segundo, ou até o mais importante, homem desse país. Não vamos abordar sua participação na formação do Estado pós-Revolução Cubana. Em vez disso, mostraremos detalhes incomuns que certamente não estão na Wikipédia. Nós verificamos. Fato interessante: Ernesto Guevara foi o principal defensor da informatização em Cuba e ordenou a compra do primeiro computador. Che também discordava da avaliação soviética da cibernética, vista como pseudociência na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Che já acreditava que, com sua ajuda, seria possível criar um controle total das empresas a partir de um centro único. Che também acreditava que a supervisão rigorosa do centro diminuiria com o desenvolvimento da consciência dos trabalhadores e funcionários. Eles próprios desenvolveriam os planos de desenvolvimento da empresa, e o Ministério apenas coordenaria todos esses planos com as necessidades do país como um todo, e depois forneceria às empresas os recursos para cumprir esses planos. Agora, avaliem também uma história interessante sobre a prisão pessoal de Che Guevara que ele organizou para seus subordinados funcionários do Ministério da Indústria. Sobre o campo de Guanacabibas, como o Gulag cubano, criado pelo sanguinário Che, a mídia americana da época frequentemente relatava essas torturas. A realidade era completamente diferente e refletia o desejo de Che de criar um novo homem por meio da reeducação pelo trabalho. A península de Guanacabibas é o extremo oeste de Cuba e pertence à província, onde Che, durante seu ministério, continuou comandando as tropas em caso de uma invasão americana. Antes da Revolução, uma empresa americana realizava a extração industrial de madeira lá. Após 1959,
Agricultores assentados restauraram as florestas, plantando pinheiros, eucaliptos e árvores frutíferas. Inicialmente, as pessoas dormiam ao ar livre, depois em barracas, cabanas de madeira e, por fim, em casas de concreto. Nunca houve nenhum gulag lá, no sentido de regime prisional ou guarda armada. Xi decidiu enviar altos funcionários do ministério e diretores dos setores industriais para o trabalho físico em Guanacabibes. De forma alguma, os trabalhadores comuns ou administradores de fábricas que cometeram pequenas infrações administrativas ou disciplinares. Tratava-se, por exemplo, de casos de negligência ou transgressões morais, como o assédio de um chefe a uma subordinada. Crimes penais eram enviados a tribunais comuns. Xi disse: nós mandávamos para Guanacabibes pessoas que não deveriam ir para a prisão, pessoas com faltas morais mais ou menos graves. Isso não é um castigo, mas uma espécie de reeducação pelo trabalho. Por uma falta, um funcionário de alto escalão era condenado a um determinado período de trabalho físico, geralmente não mais do que 3 meses. Inicialmente, o ministro decidia sozinho, mas depois, Che admitiu que isso foi um erro. No Ministério da Indústria dele, criaram uma comissão disciplinar especial. Seus membros podiam até discutir com o ministro Guevara, e, em qualquer caso, a decisão era tomada pela maioria dos votos. O condenado podia contestar a decisão da comissão e recusar a ida ao campo. Nesse caso, ele era demitido, e o assunto se encerrava por aí. Se a pessoa preferisse se reeducar através do trabalho físico, ela ia para Guanacabibes voluntariamente. E de Havana levava de 5 a 6 horas de ônibus, trem e a pé. E por sua própria conta. Durante o período em que trabalhava no campo, o salário do seu emprego principal era retido. Normalmente, nesse local, permaneciam constantemente de 60 a 80 pessoas. Xiu ia lá regularmente. Ele supervisionava para que as condições de moradia fossem difíceis, mas de forma alguma humilhassem a dignidade humana. O ministro era amigável com os habitantes do Glavnoy Upravleni Lagerei, ajudava no trabalho e jogava xadrez com eles. À noite, os habitantes do assentamento geralmente estudavam em vários clubes que eles mesmos haviam criado. A estadia em Guanacabibes não teve nenhum impacto negativo na carreira posterior do reeducado. Xi atribuía cargos importantes a essas pessoas, pois já haviam expiado sua culpa. Pode-se dizer que isso era o chicote. O doce era um resort para funcionários, localizado em fontes termais medicinais. Xi controlava pessoalmente esse local, onde iam principalmente trabalhadores comuns para tratamento, diferente de Guanacabibes. O ministério cobria todas as despesas, algo inédito para os trabalhadores cubanos. Às vezes, os trabalhadores descansavam com suas esposas para manter o conforto moral. No ministério dele, havia um departamento de psicologia que fazia pesquisas sociológicas profundas. E certa vez, Che fez um discurso para 400 funcionários do ministério, criticando suas próprias falhas. Segundo ele, o principal problema era o temperamento explosivo, que fazia os funcionários temerem o ministro e evitarem dar más notícias. Xi reconheceu: tenho temperamento explosivo com subordinados e sou impulsivo no geral. Isso é uma falha, e tento corrigir durante a Revolução, mas não é simples. Xi sempre estudou sozinho, aprofundando-se em várias áreas, de matemática avançada à filosofia. Veja como era a rotina dele como ministro numa segunda-feira. 7 horas, estudo de programação linear. 8 horas, reunião do Conselho de Administração do Ministério. 14 horas, discussão de relatórios e resumos das empresas consolidadas. 21 horas, estudo de matemática avançada. Em 1964, Che começou a estudar ciência da computação, que na época era compreendida por apenas alguns especialistas no mundo todo. No grupo de estudos que ele organizou, o professor Martis, da Universidade de Havana, dava aulas. Para ler em línguas estrangeiras, Che estudou os mais diversos idiomas até o fim da vida, do russo ao suahili. Poucos dias antes de sua morte na Bolívia, Che foi visto estudando o idioma indígena daquele país, Quechua, no acampamento guerrilheiro boliviano. Ele fez uma lista com mais de 300 livros que seus companheiros deveriam trazer para ele da Argentina e do Brasil. Che Guevara, porém,
não pôde seguir tranquilamente com a construção do Estado. Ele mesmo escreveu sobre isso da melhor forma em sua última carta aos pais. Acredito que a luta armada é a única saída para os povos que lutam por sua libertação e sou coerente com meus pontos de vista. Muitos vão me chamar de aventureiro, e é verdade, mas eu sou um aventureiro de um tipo especial, do tipo que arrisca tudo para provar que está certo. Neste mapa-mundi, os países em vermelho são aqueles onde Che Guevara viveu ou visitou, e esses 3 países em verde são os lugares onde ele participou de revoluções. Foi justamente com o coração da África, a República Democrática do Congo, que Guevara depositou grandes esperanças, acreditando que o vasto território desse país, coberto por selvas, ofereceria ótimas oportunidades para organizar uma guerra de guerrilha. E, segundo seus planos, seria o centro de futuras revoluções no continente africano. Menos de um ano depois, Che Guevara teve que sair, deixando um diário da operação no Congo, iniciado com palavras eloquentes, que também serviriam de conclusão. Esta é uma história de fracasso. Bem, e a próxima expedição boliviana foi a última na vida de Che. Fidel Castro afirmou que convenceu Che a retornar secretamente a Cuba para iniciar a preparação de um novo foco revolucionário na América Latina. Durante todos os 11 meses que passou na Bolívia, Che manteve um diário quase diariamente, no qual ele principalmente focava nas deficiências, erros, enganos e fraquezas. Os guerrilheiros, que depois se lembraram dele, diziam: "Eu não entendo como ele conseguia andar. A doença o sufocava o tempo todo." Mesmo assim, ele percorria as montanhas com mochila, armas e todo o equipamento como o combatente mais resistente. Sua força de vontade era de ferro, mas sua dedicação às ideias era ainda maior e o fortalecia. Lembro que ele tinha muitos livros e lia o tempo todo, sem perder um minuto. Muitas vezes ele sacrificava o sono para ler ou fazer anotações no diário. Se ele acordava ao amanhecer, começava a ler. Muitas vezes ele lia à noite à luz da fogueira. O grupo guerrilheiro de Guevara tinha cerca de 50 membros e atuava como Exército de Libertação Nacional da Bolívia. Ele era bem equipado e realizou várias operações bem-sucedidas contra tropas regulares em terreno montanhoso difícil. Em agosto e setembro, o exército boliviano eliminou 2 grupos guerrilheiros. Apesar da natureza brutal do conflito, Guevara prestava assistência médica a todos os soldados bolivianos feridos que eram capturados pelos guerrilheiros e depois os libertava. Mas o seu fim já estava próximo. Como lembrou depois Felipe Age, agente dos serviços secretos americanos, ninguém causava mais temor à CIA que Che Guevara, porque tinha oportunidades e carisma para liderar a luta contra a repressão política e as hierarquias tradicionais nos grupos de poder da América Latina. Claro, sobre uma figura histórica como Che Guevara, há muito o que dizer, mas esperamos que o que vocês viram neste grande episódio já tenha permitido que formem uma impressão mais completa e profunda sobre esse homem. Ficaremos felizes com suas avaliações deste episódio e com os comentários úteis que vocês compartilham conosco. Obrigado por assistirem até o fim. Até a próxima nos futuros episódios do nosso canal.